Com a posse de Donald Trump da presidência do mercado americano, uma série de pessoas estão se perguntando como isso poderá impactar o mercado de ações global. Essa mudança é bastante significativa porque a gente terá uma alteração do poder do Partido Democrata para o Partido Republicano, que é conhecido por ter menos regulações sobre as empresas e também uma carga tributária reduzida. Sob esse aspecto, há de se esperar que o mercado de ações performa melhor sob um partido republicano do que um democrata. Porém, os dados mostram que, de maneira geral, o mercado de ações foi melhor durante partidos democratas do que republicanos. Se isso soa estranho para você, continua aqui no vídeo que eu vou explicar algumas das razões para isso ter acontecido. Olá a todos, meu nome é Felipe Spritzer, eu sou o CEO e fundador da Portfel Consultoria, uma consultoria de gestão patrimonial focada em ajudar você a alcançar seus objetivos financeiros. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre o impacto que a eleição americana pode ter sobre o mercado de ações. Mas antes de entrar no conteúdo, se você gosta desse tipo de tema, por favor, não esqueça de compartilhar, de deixar seu like e também de se inscrever no nosso canal. Isso pode fazer com que várias pessoas tenham acesso a um conteúdo de qualidade e evidenciado cientificamente. Nos Estados Unidos, nós temos um termo chamado de quebra-cabeça presidencial. Esse quebra-cabeça, que também pode ser interpretado como um enigma, é a pergunta sobre por que o mercado de ações vai melhor sob partidos democratas do que partidos republicanos, sendo que, de maneira geral, há de se esperar que a economia vá melhor sob partidos republicanos. Mas antes de responder essa pergunta, a gente tem que dar um passo atrás e nos questionar: será que o andamento do mercado de ações tem a ver com o presidente? Porque são duas coisas bastante diferentes. Uma coisa é o andamento da economia, outra coisa é o andamento do mercado de ações. E não necessariamente quando a economia vai bem, o mercado de ações também vai bem. Porque o mercado ele é feito de expectativas. E muitas dessas expectativas podem ter acontecido e serem realizadas no mercado financeiro até antes do presidente ser efetivamente eleito. Mas a grande verdade é que, conforme mostram diversos estudos, o impacto que o presidente americano tem sobre a Bolsa de Valores é relativamente pequeno. Isso especialmente porque, quando a gente considera o horizonte temporal para investir em ações, que deveria ser de pelo menos 20 anos, e lembra que um presidente tem controle sobre a presidência no período de 4 ou no máximo 8 anos, a gente começa a entender que, de fato, para o longo prazo, o efeito que um único presidente tem é limitado. Um outro ponto importante é que, por mais que esse seja o posto considerado do homem mais poderoso do mundo, ele tem um impacto limitado sobre a economia. Primeiro você tem que convencer o Congresso, depois você tem uma série de empresas, depois você tem uma série de políticas que têm que ser implementadas. Então, por mais que o presidente seja sim uma figura muito importante, ele não tem uma autonomia total sobre o andamento da economia, especialmente porque ele tem uma série de limitações, mas também porque existe uma série de variáveis exógenas que fogem completamente do poder de um presidente. Em terceiro lugar, e esse é um assunto que eu já falei em vários outros vídeos, o mercado precifica tudo. Ou seja, se você tem um presidente que o mercado acredita que ele fará um bem muito grande para a economia, mas ele só vai entrar daqui a alguns meses, na verdade, desde o período em que ele se candidata, o mercado já começa a corrigir o preço das ações. Vamos supor que o mercado tem uma expectativa melhor para o Trump do que se a Câmara fosse eleita. A partir do momento que o Trump parece ser o candidato preferencial, as pessoas começam a comprar ações antes dele ser eleito. Ou seja, muito antes da eleição de fato acontecer, as pessoas já começam a comprar ações e o valor delas sobe durante o Partido Democrata. Então é possível que haja uma espécie de realização no mercado de ações em partidos que não necessariamente fizeram o bem para a economia. E aqui eu não quero entrar no mérito se a Kamala, o Biden ou o Trump são melhores, mas eu quero trazer uma série de reflexões, evidências e estatísticas para mostrar que, no longo prazo, o presidente tem limitações do que ele pode fazer pela economia e que o investidor, independente do presidente, deveria continuar investindo por longo prazo. Para ilustrar um pouco melhor isso que eu estou querendo trazer para vocês, eu vou trazer dois casos bastante importantes que aconteceram durante a administração do Barack Obama e também do presidente Bush. Quando paramos para analisar o andamento do mercado de ações sob o George Bush,
a gente vê que o retorno foi particularmente ruim. Para ser mais específico, o Bush foi eleito em 20 de janeiro de 2001 e seu mandato acabou em 20 de janeiro de 2009. Quando a gente para analisar o retorno do índice S&P 500, que representa as 500 maiores empresas americanas, em dólares, o retorno desse índice foi de menos 40%. Porém, ao analisar esse período, é importante lembrar que logo após a posse do Bush, a gente teve a crise das empresas.com, que fala um pouquinho sobre como essas empresas de tecnologia perderam grande valor no mercado, ou seja, não tinha muito a ver ali com a eficiência do Bush como presidente. A gente teve logo depois o atentado do 11 de setembro. A gente, ao longo dessa década, também teve a crise do subprime, ali em 2007, 2008. Então, uma série de acontecimentos que não necessariamente tem a ver com a performance do presidente daquela época. Já no caso do Barack Obama, que teve a sua posse em 2009, logo após a crise do subprime, que é a maior crise do setor financeiro já vista desde 1929, durante o seu mandato, o S&P 500 valorizou cerca de 200%, ou seja, uma valorização também muito importante. Grande parte dessa valorização se deu logo após a crise financeira, que já estava se resolvendo, e ele pôde surfar uma grande valorização. Até que ponto essa valorização do mercado, que já estava começando a acontecer, se deu por conta das políticas do Barack Obama? E aqui eu não quero dar mérito ou demérito a nenhum dos dois presidentes. O ponto aqui não é entrar numa discussão partidária de quem foi melhor ou pior para a economia. O ponto aqui é trazer uma reflexão sobre como o andamento do mercado financeiro pode se descolar do andamento da economia como um todo, independente se o presidente é republicano ou democrata. Porque, embora a economia aconteça por fatos e dados, o mercado financeiro se movimenta através de expectativas. Então, ele se movimenta de uma maneira muito diferente da economia como um todo. Ou seja, quando a gente fala de investimento em renda variável, é muito importante lembrar que a gente tem que analisar períodos longos, de pelo menos 20 anos. Qualquer análise de curto prazo não faz sentido, dado que o mercado se move de maneira completamente aleatória. Até por isso, como eu já mencionei em outros vídeos, a prática do que a gente chama de market timing, ou seja, tentar acertar para onde o mercado vai, na grandíssima maioria das vezes, traz péssimos resultados. Uma coisa que eu costumo falar é, ao invés de fazer market timing, ou seja, tentar acertar para onde o mercado vai, o mais adequado seria fazer time in the market, ficar mais tempo no mercado financeiro. Ou seja, sob esse ponto de vista, o que eu estou tentando trazer aqui é que as pessoas devem ficar investidas independente do presidente. Mas como tudo que a gente fala na Portfel é baseado em evidências e dados, eu quis trazer aqui um estudo que foi feito pelo Carlson Group, que fala um pouquinho sobre a performance sobre diferentes presidências. E quando a gente analisa 71 anos de dados, ou seja, desde 1953, a gente chega nos seguintes resultados. Quem investiu $1.000 em 1953 e tivesse investido apenas durante as presidências democratas, tirando o dinheiro da bolsa quando os republicanos entram, teria finalizado esse período de 71 anos com $61 mil. Teria multiplicado por 61 seu investimento. Já, se você começou também em 1953, mas investiu apenas com presidentes republicanos, o seu retorno seria de $27,4 mil. E você multiplicaria seu patrimônio por cerca de 27 vezes. Nesse caso, você até poderia pensar, Felipe, mas se eu tivesse investido pelos democratas, eu teria ganho mais do que os republicanos. Sim, isso é verdade. Mas olhando sobre outra ótica, se você nunca tivesse tirado seu dinheiro do mercado de capitais e tivesse deixado investido esse tempo todo, você teria terminado com $1,69 milhão. Sob os democratas, você multiplicou por 61. Sob os republicanos, você multiplicou por 27. Se você não tivesse tentado acertar o momento do mercado, você multiplicaria seu patrimônio por 1.690. Uma diferença muito expressiva. E é por isso que sempre que um dos nossos clientes é orientado a investir no exterior, porque o seu perfil permite, também é importante lembrar que nem sempre o cliente vai ser recomendado a investir no exterior. Depende dos seus objetivos, apetite de risco, momento de vida, patrimônio financeiro e muito mais. A gente não faz market timing. A gente orienta que os investimentos sejam feitos para o longo prazo. E é importante lembrar também que os Estados Unidos não são o único país desenvolvido no mundo. É fundamental que, ao investir no exterior, você considere vários outros países que também são desenvolvidos e que a gente consegue investir de maneira relativamente simples. Assim como os Estados Unidos teve um momento muito ruim ali de 2000 até o final de 2009, você tem outros países que foram bem nessa época. E, ao mesmo tempo, como os Estados Unidos foi bem de 2010 para frente, tem outros países que foram mal. Então, a diversificação de carteira vai fazer com que o seu risco diminua consideravelmente. Mas antes de finalizar o vídeo, eu gostaria de trazer algumas reflexões sobre análises estatísticas e as limitações
limitações que elas têm. Uma coisa que eu queria trazer aqui para vocês é que se você analisa o período desde 1952 até 2020, os retornos reais do mercado de ações sob democratas foi de 10,6% ao ano. Já sob republicanos, o retorno anualizado foi de 4,8%, uma diferença muito grande de quase 6 pontos percentuais por ano. Porém, se você faz essa análise, começando ao invés de 1952, começando em 1957, as presidências democratas deram 9,3% ao ano e as republicanas 10,2% ao ano. Então olha como, dependendo do período que você pega, você pode ter uma distorção significativa na interpretação. Ao mesmo tempo, se você pega essa mesma janela de 1957 até 2020 e faz o retorno médio ao invés do retorno acumulado, você vai ter que, durante os democratas, o retorno médio foi de 12,9% e sobre os republicanos 9,9%, porque o retorno médio é diferente do retorno acumulado, que a gente entra naquela questão de exponencialidade. Então, os dados, interpretados de diferentes maneiras, podem dar conclusões completamente diferentes. É muito importante entender que muitas vezes os dados podem ser apresentados de maneira a quererem fortalecer determinada agenda. Então, a gente, especialmente profissionais do segmento financeiro e investidores, temos que entender o quão limitadas essas análises podem ser e ter um pensamento crítico sobre todo tipo de dado que é analisado. Ainda, o mercado de ações, ele é muito mais afetado por ciclos econômicos, pandemias, guerras e vários outros fatores, como até tempestades solares destruindo satélites, do que necessariamente o presidente de um país. Então, limitar a sua análise a quem é o presidente de cada um desses países pode trazer resultado péssimo para a sua alocação de longo prazo. O mais adequado é ter uma alocação estrutural voltada para o longo prazo, sendo rebalanceado, do que ficar tentando acertar quem vai ser o cavalo vencedor dessa corrida. Ainda, o mercado de renda variável pode ser muito recompensador no longo prazo. Nas últimas 3 décadas, o S&P 500 retornou, já incluindo seus dividendos reinvestidos, cerca de 2.080%. Independente de quem era o presidente, se você se manteve investido no indicador pelos últimos 30 anos, você teve um retorno muito, muito importante. Em resumo, toda a literatura científica aponta que tentar acertar qual é o melhor momento de investir no mercado, seja por causa do presidente, seja por causa do momento ou qualquer outro fator, vai levar a resultados piores do que deixar o seu investimento voltado para o longo prazo. Naturalmente, as notícias tentam enfatizar sentimentos como pânico ou euforia, porque isso ajuda a vender mais a notícia. Mas investidores profissionalizados sabem que o que importa é o longo prazo e a consistência dos investimentos. Lembrem-se, não existe almoço grátis. No mercado financeiro, quem ganha é o mais paciente. E você? O que pensa sobre esse tema? Deixe aqui embaixo nos comentários a sua colaboração para a discussão. E não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e de compartilhar com quem se interessa por esse tema. E se você precisa de ajuda para gerir seu patrimônio de maneira profissional, baseada em evidências científicas, não esqueça de contar com a Portfel, que a gente pode te ajudar a trazer uma diversificação nacional e internacional para os seus investimentos. Aqui embaixo tem o link para você entrar em contato com os nossos consultores. Um grande abraço e até a próxima.